tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre os deveres sociais. E o texto que estaremos lendo hoje se encontra lá em Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E diante desse texto, né, o que nós podemos aprender com ele? O escritor dos Hebreus, né, ele nos dá aqui que nós devemos conservar um coração misericordioso. Ou seja, que o amor ele seja uma prática constante do coração de cada um de nós. Quando ele fala, né, seja constante o amor fraternal, o amor de irmão, né? No verso 2, quando ele fala, né, não negligencies a hospitalidade, ou seja, sejam hospitaleiros, ou seja, tenha prazer em receber pessoas em sua casa ou visitar pessoas, né? Nós devemos receber essas pessoas. Porque alguns, sem saber, eles acolheram anjos. Na Bíblia ele menciona alguns exemplos, né? Abraão e algumas outras pessoas que acolheram pessoas em sua casa e estavam acolhendo anjos. No verso 3, ele diz, né, pra gente se lembrar dos que estão presos e dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, nós mesmos, em pessoa, fôssemos os maltratados. Então, temos que lembrar dessas pessoas, direito, né, da igreja, de termos sempre constante o amor fraternal, de estarmos sendo hospitaleiros, de lembrarmos das pessoas que estão encarceradas, né, trazendo naquela época, né, a questão se os encarcerados não fossem visitados, eles iriam passar fome, iam padecer necessidades realmente. E nos dias atuais é a questão da gente visitar pessoas, divulgar o amor de Cristo, né? Não apenas com palavras, mas com atitudes também, trazendo Jesus revelado através das Escrituras, trazendo as boas novas do reino de Deus. No verso 4 ele nos diz sobre, né, ser digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, honre o casamento e a prática do casamento, homem e mulher, certo? Casamento entre homem e mulher, que é o que é instituído pela lei de Deus. Assim como o marido deve honrar a sua esposa, sem trapaça, sem adultério, sem mentira, tendo os dois, se estão juntos, né, unidos com fidelidade, né, um para com o outro. Eles devem sempre o quê? Falar a verdade. Porque eles dois se tornam uma só carne. Na Bíblia fala, né, que deixará o pai e mãe para que se una a sua mulher e sejam os dois uma só carne. Então, o leito sem mácula, isso os dois estarem em fidelidade, né, um para com o outro e ambos para com Deus. Porque ele fala que Deus ele julgará os impuros e os adúlteros, ou seja, as pessoas imorais e os adúlteros, pessoas que estão em um relacionamento extraconjugal. Então Deus julgará essas pessoas. Por quê? Porque elas
deixaram de ter fidelidade entre eles e fidelidade para com Deus também. No verso 5 ele diz que a nossa vida ela tem que ser sem avareza, ou seja, sem ter amor ao dinheiro, porque na Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele fala que nós devemos nos contentar com as coisas que nós temos, porque ele tem dito que de maneira nenhuma nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Então, se eu me contento com aquilo que eu tenho e tenho na minha mente e no meu coração a certeza de que Deus não me deixará nem me abandonará, eu posso entender que Ele proverá todas as coisas na minha vida. E no verso 6 ele nos diz, assim afirmemos confiantemente, ou seja, de forma que você confia totalmente nele. O Senhor, Ele é o nosso auxílio e não devemos temer. O que poderá nos fazer homem, né? Se nós colocarmos a nossa confiança e entendermos que o Senhor, Ele é o nosso auxílio, que tudo está no controle das mãos dele, o que é que poderá nos fazer o homem, né? Sendo que temos Deus conosco. E é isso, meus irmãos. É isso que esses deveres sociais que nós, como Igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro, como conhecedores da palavra, devemos praticar no nosso dia a dia. É sermos sempre constantes no amor fraternal, o amor para com os irmãos, o cuidado de irmãos para com irmãos, irmãos ligados pelo sangue de Cristo, certo? E irmãos também de sangue, né? Que nós venhamos ser hospitaleiros e devemos nos importar. Esse verso 3 me faz lembrar a questão quando fala do amar o próximo como a nós mesmos. Independente de quem seja esse próximo, nós temos que amá-lo. Deus, Ele ama, Ele nos amou, que entregou o Filho dele, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu e você, nós temos que ter essa consciência de que temos que nos lembrar das pessoas próximas a nós, ver a necessidade que elas estão passando e, sendo do nosso alcance, né, podermos ajudá-las, não apenas com palavras de incentivo, palavras que gerem vida, mas com atitudes também que venham a haver uma mudança na vida dessas pessoas. Que elas venham entender o cuidado de Deus, seja através de palavras, seja através de ações. E que venhamos ter fidelidade, né? Aqueles que são casados ou que estão em um relacionamento, que venham agir com fidelidade, né? Ter fidelidade para com o seu cônjuge e para com Deus também, sabe? Não colocando outras coisas em primeiro lugar, no lugar que tem que ser o lugar do nosso Deus, né? Do nosso Senhor Jesus. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas, ele tem que ser o primeiro. Porque na palavra dele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, ou seja, tudo o que podemos vestir, comer, morada, todo o mais que for necessário virá quando nós buscarmos em primeiro lugar da nossa vida o reino de Jesus, o reino de Deus e a justiça dele. E todas essas coisas, tudo aquilo que há necessidade em nossas vidas, ele proverá. E eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra ou algo que você queira acrescentar também. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, mais pessoas sejam alcançadas por Cristo e entendam os direitos e deveres sociais, né, que devemos agir como cristãos na nossa sociedade. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.